Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores afirmam que não houve concorrência no processo de licitação de 2 camarotes da Prefeitura na Sapucaí. A história que o senhor conta aqui, ela é inverossímil, ela é impossível de ter acontecido nestes moldes. E isto é falso testemunho, e o senhor está aqui diante de 5 vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Instalado na Câmara do Rio, o Fórum Municipal de Educação. Nós temos que perceber que não se constrói uma grande nação a não ser através da educação. E 4 secretarias municipais prestam contas na Câmara do Rio e apresentam metas para o ano que vem. A gente conseguiu debater, discutir algumas questões que os representantes dos órgãos colocaram e a gente espera que a gente consiga mostrar na LDO que a Prefeitura vai tentar pelo menos cumprir essas metas. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição com informações da CPI dos camarotes. Foram ouvidos representantes de 3 empresas que participaram do processo de licitação de 2 camarotes da Prefeitura na Sapucaí. O funcionário de uma 4ª empresa, que pela 2ª vez não compareceu à CPI, pode ser submetido à condução coercitiva. Para os vereadores, está claro que não houve concorrência no processo de licitação. A sessão durou aproximadamente 2 horas e meia. Ao todo, 3 das 4 empresas que concorreram à licitação de 2 camarotes da Prefeitura participaram da reunião. São elas: Locker Blind Blindagens Especiais, que venceu a licitação, a DOF Prestação de Serviços e Purim Projetos Construções. O primeiro a prestar depoimento foi Matheus Silvestre Sena, sócio da empresa Purim. Ele afirmou que essa foi a primeira vez que participou de um processo de licitação. Mesmo perdedor, ele assinou como engenheiro responsável pequenos reparos no camarote, mas não cobrou pelos serviços. Eu fui lá e a 125, eu achei que estava puxado. Por quê? Eu não iria fazer nada para ganhar dinheiro com isso. A minha intenção não era ganhar dinheiro. A minha intenção era fazer negócio, lobby, isso aí. Eu simplesmente fiquei como responsável. Falei, não, você precisa de alguém para assinar. Eu precisava, eu faço com você, não tem problema nenhum. E não cobrei por isso. O senhor foi co-responsável pela obra, à medida que o senhor assina. Detalha para nós. Não, foi responsável. Sim, responsável técnico. Responsável técnico. O senhor ou alguém da sua família ou da sua empresa recebeu o convite e esteve no camarote? Ou eu fui com minha esposa. Quantos convites o senhor recebeu? O meu e o dela. Teve um dia que eu levei meu filho mais velho. Os vereadores ficaram insatisfeitos com as respostas de Matheus. Vem aqui, fala um monte de coisa pra gente sem pé nem cabeça e quer que fique por isso mesmo, depois da presidente ler as consequências de você contar qualquer história, conversa fiada pra gente aqui na CPI. Esse depoimento aqui significará que no relatório final haverá indicação para que o Ministério Público processe o senhor por falso testemunho. É disso que nós estamos tratando. Porque a história que o senhor conta aqui, ela é inverossímil. Ela é impossível de ter acontecido nestes moldes. E isto é falso testemunho, e o senhor está aqui diante de 5 vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Em seguida, foi a vez de Rafaela de Souza, sócia da ADOF. Ela disse que a empresa ainda não tinha participado de nenhuma licitação
Ela é a mulher de Wagner Luiz, proprietário da Locker Blind, que acabou vencendo o processo. Eu participei da licitação, eu fui à licitação, só não dei lance. Ou a senhora foi para complementar o número de pessoas que iam participar? Não tinha, assim, não era do meu conhecimento que tinha um número de participantes. Conhecia antes do processo de seleção dos camarotes algum dos proprietários ou funcionário de outras empresas, além do seu marido, claro? Ah, é só meu marido, né? Só ele? Os outros não. O objetivo da senhora, como eu disse anteriormente, então era único exclusivamente acompanhar para talvez adquirir experiência. E por que da necessidade, então, de credenciar porque se eu soubesse que ia dar essa confusão toda, eu nem teria ido. Wagner Pereira foi o terceiro a depor. Ele confirmou que, além de Rafaela, também conhecia Gilvandro Matos, um antigo cliente que também participou do processo. No entanto, ele disse não saber quem é Isaías Avarize, chefe de gabinete do prefeito Marcelo Crivella. No dia seguinte ao leilão, dia 19 de fevereiro, Isaías disse a Alexandre Gonçalves de Souza: os caras disseram que pagaram. Como é que ele soube que o senhor já tinha pago? Assim que a gente ganhou, teve um prazo de tramitação do processo, o Alexandre entrou em contato comigo no telefone e pediu para eu poder pagar o DARME. Me mandou, inclusive, o DARME pelo WhatsApp. Eu peguei o DARME, fui ao banco, como o valor era muito alto, o banco não pagaria pela internet, estava tendo problema, eu fui ao banco, estava tendo problema dentro do banco, estava falando com ele ao telefone com isso, dentro do banco, mas eu consegui efetuei o pagamento e mandei o comprovante para o Alexandre. Nós fizemos uma ata notarial do telefone do senhor Alexandre e tinha essa mensagem: os caras disseram que pagaram. Pedi para mandar a cópia do boleto, ok? Ele estava dentro do Itaú tentando pagar o boleto. A Locker Blind é uma empresa que trabalha com locação de automóveis. De acordo com Wagner, o seu interesse no camarote era para fazer lobby com clientes. Mas ele e a esposa Rafaela alegam que tiveram prejuízos na negociação. Quando a gente viu o custo do camarote, seria um custo muito elevado, a gente teve que correr um pouco mais atrás para vender isso, porque o custo estava dando muito alto. Por exemplo, a gente não sabia que tinha que contratar um gerador. Lá tinha energia. A princípio, a energia era normal, era do São Bódromo, mas não é. A energia tem que ser contratada. É 80 mil reais para pagar um gerador. Não tinha ideia, essa conta não estava para a gente. O buffet para a gente poderia fazer alguma coisa mais simples e tudo mais, mas não é assim. Foi um negócio muito ruim. Esse camarote foi um negócio muito ruim para a gente. Foi uma porcaria isso. A gente, desde o momento que entrou no camarote, a gente começou a ter problema. A gente entrou nessa guerra de gaiato. Para os vereadores, não há dúvidas. Eles acreditam que não houve concorrência no processo de licitação. E o que chamou muito a atenção primeiro, que não tanto antes, algumas empresas, os seus representantes se conheciam, em alguns momentos, e principalmente depois, algumas histórias que talvez não se sustentem no longo do tempo, porque são informações um pouco cruzadas e que, quando a gente pega na linha do tempo, fica difícil de dar sustentação a essas histórias. A gente ficou abismado, A empresa ganhadora do Sr. Wagner, a outra empresa era da esposa dele, a outra empresa era de um ex-cliente que depois virou... participou com ele de uma reunião com Paulo Messina sem que ele supostamente soubesse o que é. E depois o telefone dele está num contrato envolvendo o momento. E ele frequentou o camarote. E a quarta empresa ainda é de alguém que depois prestou serviços para ele no camarote. Ora, muito estranha essa história. Os parlamentares aprovaram a condução coercitiva de Gilvandro Matos, proprietário da empresa JGL, que não se apresentou pela segunda vez. Hoje vai acontecer mais um encontro da CPI. Quem vai prestar depoimento é Isaías Avarize, chefe de gabinete do prefeito Marcelo Crivella. De um lado, nós tivemos testemunhas que identificaram ele no camarote, o funcionário da prefeitura, que é responsável pelo processo de licitação, o senhor Alexandre, disse que a todo momento ele também teve envolvimento, e quando nós, através desses outros depoimentos, de repente é uma figura que não faz mais parte, apesar das trocas de mensagem do Isaías, do assessor-chefe de gabinete do prefeito, com o funcionário Alexandre, responsável pela licitação, ter demonstrado que ele, sim, conhecia quem participaria desse processo. Então, é algo que realmente nós precisamos escutar o assessor-chefe de gabinete do prefeito Crivella. Na
sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares rejeitaram o veto do Poder Executivo ao projeto de lei de autoria de 31 vereadores. O projeto de lei dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para o fomento ao esporte no município. E na sequência da sessão, a vereadora Rosa Fernandes se manifestou sobre o uso indevido do programa Cuidar da Cidade, realizado pela Prefeitura do Rio. Essa atual administração é mesmo surpreendente. Pena que só nos surpreenda negativamente. Provavelmente, em retaliação à mala com 2.000 multas que anexamos ao processo de impeachment, neste fim de semana, no sábado, dia 25 de maio, a Prefeitura resolveu fazer no bairro de Irajá, onde moro, mais especificamente, na frente, à porta da minha casa, um tal projeto chamado Cuidar da Cidade. Pelo menos era isso que dizia o folheto, amplamente distribuído e colocado nas caixas de correios dos moradores. E hoje tive a oportunidade de questionar ao atual secretário em exercício, Felipe Ramalho, em relação à programação desse evento, e ele disse com todas as letras que esse evento não estava programado, este evento não foi feito através do 1746 e, portanto, uma farsa de projeto. Por 29 votos a favor e 8 contra, os parlamentares aprovaram o projeto de lei do Poder Executivo que dispõe sobre o orçamento financeiro para o exercício de 2020. Os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de lei do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que dispõe sobre a celebração de convênio entre o Poder Executivo e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Eu me reuni com o superintendente dos Correios, que apontou uma série de problemas, problemas que, muitos dos casos, não generalizando, mas algumas associações que estão no poder ou do tráfico ou das milícias, que aquela pessoa da comunidade que não contribui não tem o direito de fazer a retirada das suas cartas. Tem casos até que as suas cartas são jogadas no valão. Isso causa um enorme transtorno, pessoas que pagam suas contas atrasadas, pessoas que têm o seu cartão de crédito tendo que pagar ali aqueles juros, aquela multa, deixa de comparecer em audiências, em convocações, enfim, concursos públicos, chamamento de concursos públicos. O nosso projeto celebra um convênio entre os Correios e a Prefeitura, onde a Prefeitura ela disponibiliza fora dessas áreas, fora dessa associação, dessa comunidade que tem uma vulnerabilidade social e um equipamento público e destina uma sala onde os Correios irão disponibilizar todo o equipamento e treinar esse funcionário da Prefeitura para que ali possa ser um polo mais próximo à residência das pessoas e as pessoas possam fazer a retirada das suas correspondências. Em segunda discussão, também foi aprovado o projeto de resolução do vereador Jones Moura, que cria a Comissão Permanente de Segurança Pública. Agora vamos falar de segurança pública de uma forma mais técnica. Vamos discutir, por exemplo, aqui o armamento da Guarda Municipal, que é tão polêmico para alguns, quando na verdade tão necessário para a sociedade carioca, quando nós falamos em integração das forças de segurança pública para o bem atender da sociedade carioca. Então vamos poder fazer audiências públicas, poder fazer debate público, nós vamos poder aqui discutir de forma técnica, dando parecer sobre qualquer tipo de projeto de lei que venha tramitar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro no que tange a segurança pública. E você vai ver no próximo bloco, Câmara do Rio instala Fórum Municipal de Educação. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina.
resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. A Câmara do Rio deu sequência às audiências públicas de discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4 secretarias municipais fizeram a prestação de contas e apresentaram as metas para o ano que vem. A representante da Secretaria Municipal de Cultura, Milena de Oliveira, chefe de gabinete da pasta, falou sobre o planejamento dos equipamentos culturais da cidade. Ao todo, são 63 equipamentos de cultura. 4 são teatros com gestão direta da Prefeitura. O subsecretário de Gestão da pasta, Paulo Eduardo da Silva, falou sobre as metas estratégicas para 2020. Revitalizar 50% dos equipamentos culturais do município, qualificados segundo parâmetros de excelência em programação, acessibilidade, diversidade, segurança, sustentabilidade e infraestrutura até 2020. E implantar o programa Vale Cultura até 2020. O diretor da Fundação Planetário da cidade, Alexandre Sherman, lembrou que o espaço existe há 21 anos e que precisa de modernização. O representante da Rio Filme, Eduardo Marques, disse que faltou orçamento para lançar editais e que irá buscar junto à Secretaria de Fazenda recursos para novos editais em 2020. A presidente da comissão, Rosa Fernandes, questionou os números da distribuição do Vale Cultura no município. A meta para 2018 era apenas 1.000 e mesmo assim não foi feita. Quantos vales cultura já foram distribuídos nesse ano? A representante da cultura disse que as metas para o Vale Cultura estão sendo reavaliadas para 2020. O vereador Rogério Rocal disse que a situação cultural do bairro de Campo Grande é precária. Já o presidente da Comissão de Cultura da Casa, vereador Raimon, criticou a falta de verbas para cuidar do patrimônio da cidade e citou a estátua de Noel Rosa que foi vandalizada. O vereador Tarcísio Mota leu os índices dos anos anteriores propostos pela Prefeitura para a Cultura que não foram alcançados. Ao final da audiência pública, a chefe de gabinete da pasta de Cultura, Milena de Oliveira, respondeu às críticas. Com relação a Campo Grande, que o nobre vereador Rocal citou, nós estamos fazendo uma mudança da biblioteca de Campo Grande, do local que hoje ela ocupa, para o grande centro. Com relação à pergunta do vereador Tarcísio, no que tange ao Sistema Municipal de Cultura, contamos com a ajuda dos nobres vereadores. Eu acho que a votação desse PL e a questão do fundo vai ser uma maneira muito forte da gente trabalhar a cultura na cidade do Rio. Vai ser muito importante o Fundo Municipal de Cultura para a gente. E em seguida foi a vez das secretarias de Fazenda, Meio Ambiente e Casa Civil fazerem uma previsão orçamentária para 2020. O secretário de Meio Ambiente, Marcelo Queiroz, respondeu ao questionamento da presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereadora Rosa Fernandes, sobre a polêmica em torno da construção do novo autódromo na Floresta do Camboatá, no bairro de Deodoro. A questão do licenciamento, até o momento, vem sendo feito pelo INEA, licenciamento estadual. A questão está também judicializada e tem o parecer do Tribunal de Contas do município em relação à questão da legitimidade da Câmara de Vereadores acerca da votação do tema. O secretário da Fazenda, César Augusto Barbiero, deu explicações sobre a construção do novo autódromo, que será todo feito com recursos da iniciativa privada. Todos os custos envolvidos correrão por conta da iniciativa privada, né? Não terá dinheiro público cash nessa participação, exceto uma contrapartida parcialmente em terreno. Né? O terreno foi avaliado algo pouco mais de 200 milhões, 200 e alguma coisa, e a empresa estaria autorizada em usar, se não me falha a memória, 41,9 desse terreno no máximo. Né? Então, a contrapartida por parte da área pública não é em dinheiro, mas em terreno. Já o representante do secretário-chefe da Casa Civil, Felipe Ribeiro Ramalho, disse que 14 secretarias foram alocadas na Casa Civil e que a apresentação das mesmas será enviada a cada vereador da Casa Legislativa. O diretor-presidente da Companhia Municipal de Limpeza, Conlurb, apresentou as metas para 2020 e destacou a importância do projeto de construção do Ecoparque no bairro do Caju, que será o primeiro da América Latina para a população do Rio de Janeiro.
O vice-presidente da comissão, vereador Rafael Aloísio Freitas, fez um balanço das audiências. Pudemos ouvir um pouquinho da Secretaria de Cultura, né, que tem umas metas para tentar cumprir e que são difíceis por conta do orçamento da cidade. Conseguimos também ouvir um pouquinho da Secretaria de Meio Ambiente, da Casa Civil e todos os seus órgãos vinculados, né, além da Fazenda, com o LURB, que tem um orçamento grande, que também é uma empresa muito importante para a cidade. E a gente conseguiu debater, discutir algumas questões que os representantes dos órgãos colocaram e a gente espera que a gente consiga mostrar na LDO que a Prefeitura vai tentar, pelo menos, cumprir essas metas. Redução da mortalidade materna é o objetivo de leis aprovadas na Câmara do Rio. Projeto de lei determina a divulgação online de relatórios de manutenção de equipamentos públicos do município. Proposta proíbe a utilização de placas que isentem estacionamentos da responsabilidade por itens deixados por clientes nos veículos. E comissão processante que analisa impeachment do prefeito Marcelo Crivella ouve testemunhas de defesa. E foi instalado nesta terça-feira, na Câmara do Rio, o Fórum Municipal de Educação. A partir de agora, representantes do governo e da sociedade civil vão acompanhar as ações do Plano Municipal de Educação e elaborar propostas de políticas públicas nessa área. O Fórum Municipal de Educação foi instalado exatamente um ano depois da criação do Plano Municipal de Educação. Presidido pelo vereador professor Célio Luparelli, ele é composto por representantes de órgãos públicos, entidades, movimentos sociais e representantes da sociedade civil. A missão do Fórum é levantar dados, debater e formular propostas de políticas públicas, além de monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados a cada área. As metas e as estratégias ali estabelecidas têm que ser acompanhadas por todos nós, para aqueles que fazem parte do Fórum, mas também pela sociedade civil. Nós temos que perceber que não se constrói uma grande nação a não ser através da educação. Temos que entender que a única arma que vai fazer com que os problemas sociais e com isso até a redução da criminalidade possa ocorrer é através do investimento maciço em educação. Célio Luparelli começou a cerimônia citando as dificuldades enfrentadas para se chegar ao Plano Municipal de Educação. O professor Sérgio Maia, representante do Fórum Estadual de Educação, destacou a importância de espaços democráticos para discutir o tema. A professora Malvina Tutman, presidente do Conselho Estadual de Educação, ressaltou a necessidade de aprovar também o Plano Estadual de Educação. A secretária municipal de Educação, Thalma Romero, que também é presidente do Conselho Municipal, falou dos desafios de formar as futuras gerações. Sempre o diálogo contribui e a gente tem certeza que esse diálogo em prol de uma educação melhor para a nossa cidade vai, junto conosco, junto com a SME, trazer dias melhores para a educação. A partir de agora, o Fórum vai promover outros encontros e zelar pelo Plano Municipal de Educação. Através das câmaras técnicas que nós vamos acompanhar, fazendo periodicamente reuniões, assembleias, para avaliação contínua e permanente das metas, para ver se elas estão realmente sendo contempladas e se as estratégias estão sendo aplicadas como o plano recomenda. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.